Para tudo. Galera, neste vídeo vou trazer as 10 técnicas mais poderosas de Jujutsu Kaisen até o momento do anime, tá? Até o momento do anime, é sem spoiler. Como essas técnicas funcionam, qual o seu poder destrutivo e também vamos ver que sim, algumas técnicas podem anular outras técnicas. Confiram! Sabemos que para um anime fazer sucesso, ele precisa de alguns elementos básicos: qualidade do anime, história interessante, personagens fortes e técnicas destrutivas. E em Jujutsu Kaisen temos de sobra. Vamos ver como esta diversidade de técnicas vem fazendo o anime ficar tão interessante. Mas você sabe qual a técnica suprema de todas? Sabe sim, é a do like. Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Teremos bastante coisa de Jujutsu Kaisen. Valeu, galera, tamo junto. Começando no 10º lugar das técnicas mais poderosas de Jujutsu Kaisen, eu vou começar com Mahito. Técnica Tajukon, ou a multiplicidade das almas. Mahito usa sua técnica amaldiçoada para fundir duas ou mais almas, o que causa uma reação devido à rejeição da fusão. Ele usou esta técnica contra Nanami e Itadori na escola. Esta técnica complementa a outra, que também vimos ele utilizar contra Itadori e Nanami, a técnica Kikon Useitai, ou seja, Ikomo Oseta, traduzindo para o mineirês. Gente, tá difícil falar português, imagina japonês, dá um desconto para mim. Usando a técnica Tajukon, ou multiplicidade da alma, Mahito pode formar almas com rejeição fraca em um único corpo. O resultado é um humano transfigurado que pode atacar os oponentes por conta própria. A alma é mais estável do que um humano transfigurado normal, pois não parece ser capaz de morrer tão facilmente. O resultado de gastar tantas almas de uma vez é o poder explosivo por detrás da técnica de Ikomo Oseta. Brincadeira, hein, gente? Já que eles são fortes o suficiente para enviar um feiticeiro poderoso para as alturas. No entanto, a desvantagem é a baixa resistência destes humanos transfigurados. Nono lugar, o Gojo, com a técnica Sagai no Hono, ou seja, chamas do desastre. Usando sua técnica amaldiçoada, o jogo é capaz de criar mini vulcões que podem criar erupções de fogo extremamente poderosas, destruindo tudo em seu caminho. Ela também é capaz de criar e controlar lava e chamas. É uma técnica de rápida execução, podendo ser utilizada em médio e longo alcance, se mostrando muito útil em combate. Esta técnica é extremamente poderosa, porém, contra o deus do Jujutsu Kaisen, o Gojo, ela não fez nem cócegas. Oitavo lugar, Nanami, técnica Tokaku Juho, técnica da razão. A técnica inata do Nanami pode dividir o seu alvo com 10 linhas e criar um ponto fraco. As linhas do alvo não precisam corresponder ao comprimento ou envergadura do seu corpo. Ou seja, gente, basicamente ele marca a alma do seu adversário e faz cortes específicos. Nanami pode escolher livremente qual parte dividir: cabeça, tronco, braços e pernas. Esta técnica também se aplica a objetos não vivos, porém se mostrou ineficaz contra a técnica de Mahito, pois ela tem a habilidade de remodelar sua alma e dos humanos transfigurados, sendo totalmente eficaz contra a técnica de Nanami. Sétimo lugar, Togi, a técnica da fala amaldiçoada. Bom, o Togi possui o selo do clã Inumaki em sua língua e ao redor de ambos os lados de sua boca. Isso permite que Togi infunda suas palavras com energia amaldiçoada, forçando todos aqueles que escutem a obedecer. Maldições mais fracas podem ser exorcizadas com comandos poderosos sem reação, mas palavras ainda menos poderosas consomem mais energia e resistência, quando usadas contra oponentes com mais energia amaldiçoada, maiores que a de Togi no caso. Vimos o quanto ele sofreu diante de um adversário Rank S, a Hanami. Em alguns momentos ele conseguiu paralisar Hanami, porém quando foi para arremessá-la, ele pagou um preço alto. Bacana que essa técnica ele usou até no celular, serviu como um amplificador. Ele ligou para Kazumi e fez ela dormir, então uma técnica bem interessante. Em sexto lugar, temos ele, o deus do Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo, com a técnica teletransporte.
É isso mesmo que vocês ouviram, teletransporte. Sim, galera, se não bastasse ele ser um deus do Jujutsu Kaisen, ele tem uma técnica que conhecemos bem de outros animes. Goku de Dragon Ball e Minato de Naruto. Na sua luta contra o jogo, em fração de segundos ele busca Itadori para assistir a luta. Ou seja, podemos deduzir que ele usou uma técnica de teletransporte. Esta técnica, se usada por um feiticeiro habilidoso, dá a possibilidade de fuga da expansão do domínio de seu adversário. Calma, galera. Eu sei que depois que ele está na expansão de domínio, ele precisa subjugar o domínio do adversário com a sua expansão de domínio. Mas, para o teletransporte ter sucesso, ele precisa ser usado antes da técnica. Isso possibilitaria ele sair antes da realização da expansão de domínio, fazendo seu adversário gastar energia amaldiçoada à toa e enfraquecer seu oponente. Quinto lugar, Kamo, com a técnica Seketsu Soujutsu, ou seja, manipulação de sangue. É uma técnica transmitida pela família Kamo. Não é a família Kano de cavaleiros, hein, galera? Ou, sei lá, vai que eles são da mesma família, né? Esta técnica permite ao usuário controlar seu próprio sangue. Ou seja, para quem assistiu Naruto, nós temos algo lá que é bem familiar, que é o Kekken Genkai, que são habilidades passadas nas famílias, passadas de geração em geração. Temos alguns exemplos. O clã Uchiha, o clã Hyuga, o clã Aburami, é algo bem parecido. Para não dizer que não foi copiado, né? Falando um pouco da força dessa técnica, o sangue pode ser manipulado de várias maneiras. O sangue externo pode ser endurecido ou moldado para criar armas de médio alcance. Lembrando a técnica do Titã Martelo de Guerra do anime Shingeki no Kyojin, para quem não assistiu, é um anime fantástico. Ou da técnica do Kimimaro, com a técnica dos ossos de Naruto Shippuden, que ele tira ossos de dentro do seu corpo e manipula como arma. O sangue interno pode ser usado para controlar a pulsação e a temperatura corporal de uma pessoa. Também lembrando a técnica dos 8 portões de Gai. Esta técnica fornece efetivamente mais energia e aumenta a capacidade física do seu usuário. Porém, como acontece com qualquer técnica, a eficiência e a força da manipulação de sangue depende do seu usuário. Esta técnica foi incapaz de ferir Hanami. O sangue externo também pode ser anulado em circunstâncias específicas, em que a quantidade de água na área da luta faça com que o sangue seja dissolvido e perca sua forma endurecida. O usuário também é limitado pela quantidade do seu próprio sangue, a que ele tem acesso do seu corpo. Uma perda excessiva de sangue pode, obviamente, resultar em morte, ou seja, toda técnica existe um risco, assim como abrir os 8 portões na técnica do Gai, em Naruto Shippuden. Os usuários da técnica de sangue geralmente preparam bolsas de sangue ou armas mergulhadas em sangue com antecedência. Quarto lugar, Itadori. Olha o nosso garoto aí, Itadori. Técnica Konkusen, ou clarão negro. É uma técnica que cria uma distorção espacial quando um usuário se conecta com o impacto da energia amaldiçoada em um intervalo de 0,0000. Ops, espera aí, galera, perdi a conta. É 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ou seja, o fenômeno faz que a energia amaldiçoada pisque em preto, criando um ataque que é igual a um golpe normal, com a potência 2,5 vezes mais forte. Atualmente, Nanami é capaz de usar o Kokuzen 4 vezes seguidas. Itadori já usou 5 vezes no total nos últimos 2 episódios. Ou seja, já é um recorde. Em terceiro lugar, temos ele, o Todo, com a técnica Boogie Woogie. Essa técnica ela é ativada quando o usuário bate palma, permitindo que ele troque de lugar com qualquer coisa que tenha energia amaldiçoada, ou uma pessoa, ou uma ferramenta amaldiçoada, ou uma coisa. Não leva em grandes distâncias como um teletransporte, mas em uma luta de curto alcance é uma técnica extremamente eficaz, principalmente se você tiver com um lutador habilidoso, que é o caso do Todo lutando junto com o Itadori contra a Hanami. Esta técnica tira o contra-ataque do adversário, uma vez que ele perde noção do espaço-tempo para revidar. A inteligência do Todo enganou a Hanami,
pois ele bateu palma e não trocou de lugar com Itadori. Em segundo lugar, não podia faltar ela, Hanami. Ela tem várias técnicas poderosas, como vimos recentemente no anime. Caberia falar de mais de uma técnica: hiper regeneração, bola de madeira, plantas em desastre. Mas falando do combate que ela teve com o Todo e Itadori, sem dúvida foi a técnica Kinomi, a mais bacana no meu ponto de vista que eu vi ela utilizar. Conhecida como a técnica das raízes. Hanami pode criar raízes que saem do solo. Quando ela limita o alcance e o número de raízes, seu poder e velocidade aumentam. E vice-versa. Quando ela expande o número de raízes e seu alcance, ela reduz a velocidade e o poder destrutivo. Ou seja, é uma técnica que tem uma flexibilidade absurda. Vimos que esta habilidade foi muito bem utilizada. No episódio 19, vimos um momento que o Todo e Itadori estão subindo nas raízes e de uma hora para outra ela fez tudo desaparecer, colocando eles em más lençóis. Parece que em todos os animes o usuário de madeira é extremamente forte. Em primeiríssimo lugar, não podia faltar esta técnica nem ele. Sim, galera, a grande técnica, a mais esperada por vocês, expansão de domínio. Não, galera, não vou falar da técnica de expansão de domínio. Sabemos sim que é uma técnica suprema, nem precisamos falar o quanto foi impressionante ver o Gojo usar. Foi muito legal, ela seria o primeiro lugar sim, facilmente. Mas eu acho que cabe um vídeo explicando a expansão de domínio e os personagens que utilizaram ela até então. O que vocês acham? Como eu não escolhi a expansão de domínio, eu vou falar de uma outra técnica, mas eu vou falar desse cara, do deus do Jutsu Kaisen. É uma técnica dele. Eu escolhi esta técnica porque ela é muito interessante e o seu nível de dificuldade é alto, pois ela combina duas técnicas, o poder amaldiçoado azul e o vermelho. Mas antes de explicar a técnica do poder amaldiçoado azul, preciso falar sobre o Mugen, ou a técnica do infinito. Esta técnica, como dizem em Naruto, é um Kekken Genkai, da família do Gojo. O Mugen é o estágio inicial da técnica amaldiçoado azul. Neste estágio inicial, o Gojo ele cria um espaço no infinito entre ele e o seu oponente ou objeto, impedindo que ele seja atingido pelo seu adversário. Mas o curioso é que a técnica não tem o poder de parar, ela desacelera as coisas ou pessoas, sendo possível tocar Satoru Gojo apenas o que ele permitir. Mas aonde foi baseado esta técnica? Tem uma explicação do autor e de onde ele tirou esta ideia. É o paradoxo do Aquiles e a tartaruga. Bom, vamos lá. Se você deixar a tartaruga andar 100 metros, você levará um tempo para chegar ao ponto que ela está. Enquanto isso, a tartaruga chegou em um segundo ponto. Você levará mais um tempo para chegar nesse segundo ponto. E no terceiro ponto, e por assim em diante. A teoria fala que sempre irá existir uma fração entre você e o ponto que você deseja chegar. Isso cria a teoria do espaço infinito. Isso não é teoria matemática, tá, pessoal? Mas é onde foi baseado a teoria do infinito do Mugen, a técnica do Gojo. Partindo deste ponto, eu vou explicar a técnica amaldiçoada azul. Esta técnica é a evolução do Mugen. Aqui, em vez do Gojo apenas criar um espaço no infinito, ele concentra uma quantidade alta de energia amaldiçoada, criando um vácuo, onde o próprio mundo é forçado a corrigir o espaço criado por Gojo. A força amaldiçoada vermelha é o oposto. Usando sua técnica de reversão para inverter as propriedades da técnica amaldiçoada azul, Satoru Gojo ativa a divergência do seu infinito e causa uma força repulsiva, parecida com a técnica do Shina Tensei do Pen para quem assistiu Naruto. Esta técnica, alimentada por energia amaldiçoada positiva, não negativa, que é formada como uma técnica de maldição reversa. Bom, a combinação dessas duas técnicas cria a técnica Kyoshiki Murasaki. Bom, o Gojo ele estala os dedos combinando a técnica azul, a de atração, e a vermelha de repulsão, disparando uma força que apaga toda a matéria em seu caminho. Uma técnica sensacional. Seu poder destrutível é absurdo. Hanami sentiu na pele. Será que ela sobreviveu? Bom, vamos saber só no próximo capítulo. Esta técnica lembra do Onoki, de Naruto Shippuden, a destruição de partículas. Você acha que faltou alguma técnica? Concorda com este vídeo? Olha, sei que ainda temos muitas técnicas,
Estas são uma das mais fortes do anime até o momento. Agora, a técnica suprema de todos os animes, sabe qual é, galera? É a do like, isso mesmo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se tivermos muitos comentários, podemos fazer o vídeo da parte 2 para falar de mais técnicas, ou até mesmo falar da expansão de domínio. Deixe os seus comentários aqui. Galera, tamo junto.